Olá, muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham em mais uma live Conversa Afiada aqui pelos nossos canais. Eu sou Glauber Silva, pré-candidato a prefeito de Picos, presidente do PDT, e é um prazer estar com vocês em mais uma semana, iniciando mais uma semana de debates, de discussão de ideias, de temas importantes aqui para a nossa cidade de Picos, também para o nosso Piauí. Hoje é dia 29 de junho de 2020, estamos aí quase encerrando o mês de junho e nós seguimos aqui, enfrentando esse coronavírus, tomando as medidas necessárias ao enfrentamento dessa pandemia e também debatendo, também conversando com as pessoas que nos seguem, que nos acompanham aqui nas plataformas digitais. Você já sabe, todas as segundas-feiras a gente tem esse encontro marcado na nossa conversa afiada. Você que está acompanhando agora ao vivo aqui pelo Instagram, ou assistindo esse vídeo no momento posterior, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma conversa afiada. Já debatemos aqui vários assuntos e na tarde e noite de hoje nós temos um convidado especial, um grande jurista, o nosso amigo Ziza Carvalho, deputado do estado do Piauí, Ziza Carvalho, que já assumiu a Secretaria de Meio Ambiente aqui no nosso estado. Ele é procurador de carreira do estado do Goiás, procurador do estado do Goiás e atualmente deputado do Piauí. Como eu disse, o doutor Ziza Carvalho é um grande expoente do meio ambiente no Piauí e também nessa questão agora do enfrentamento ao coronavírus, do enfrentamento às fake news. Inclusive ele entrou com um projeto de lei que já foi aprovado na Assembleia do Piauí para combater as fake news, É o nosso convidado de hoje. Já estamos aqui aguardando o deputado Ziza Carvalho, do Partido dos Trabalhadores, o nosso convidado de hoje. Como eu falei, uma referência no estado do Piauí. Vamos abordar aqui com ele assuntos diversos, o meio ambiente, a pandemia do coronavírus, enfim. Vamos conversar aqui também, pedir a interação de vocês, pedir a participação de vocês. Vocês podem interagir, podem mandar aí a sua pergunta, mandar o seu comentário, que nós estamos às ordens, Estamos aqui a postos para debater o direito, para debater também medidas desse isolamento social. Só contextualizar vocês, já é de público conhecimento, no último sábado, o juiz substituto da 2ª Vara Civil da Comarca de Picos atendeu o pedido do Ministério Público e aí suspendeu os últimos decretos do prefeito de Picos, decretos que flexibilizavam a pandemia, flexibilizavam a abertura do comércio. E aí o juiz da 2ª instância, da 2ª Vara, o juiz da 2ª Vara de Picos atendeu o pedido do Ministério Público. Ele ainda pediu à prefeitura a apresentação de um plano da retomada econômica, da retomada das atividades sociais. De acordo com o magistrado, em sua decisão, esse plano não foi entregue, não foi produzido a contento, e aí o Ministério Público do Piauí oficiou a justiça, como eu disse, e o juiz determinou, o juiz anulou, o Poder Judiciário tem esse poder, e a justiça anulou os decretos do prefeito que flexibilizavam, que autorizavam o comércio. E aí nós estamos nessa grande celeuma aqui na cidade de Picos. O pessoal querendo voltar a trabalhar, as empresas já estavam reabrindo ao longo das últimas semanas, e aí infelizmente vem agora essa decisão judicial que zera tudo, começa tudo. Então estamos recebendo aqui, já está aqui se conectando conosco, o nosso convidado de hoje, parlamentar atuante aqui no estado do Piauí. Já falei um pouco aí da sua biografia. Aí está ele. Aí está o deputado Ziza Carvalho. É um prazer, deputado, recebê-lo aqui nesse bate-papo pelo Instagram. Nossa conversa afiada. Eu falava aqui agora da insegurança jurídica, que essas decisões da justiça vêm sendo tomadas aqui, inclusive aqui na cidade de Picos, Parnaíba, em Marcolândia. E eu queria começar lhe saudando, lhe agradecendo a destinação do tempo aqui para a cidade de Picos, e já ouvindo sua opinião sobre
essa questão jurídica envolvendo aí a pandemia, o coronavírus. Boa tarde, meu amigo Glauber, boa tarde, pessoal aí de Picos, né? Toda a população de Picos e região aí que acompanha, seus amigos, seus seguidores aí que lhe seguem aí no Instagram, nas redes sociais. Satisfação estar aqui conversando com você. Glauber, de fato, nós estamos vivendo um problema seríssimo, né? Uma crise de saúde aí que nossa geração, e acredito que a geração de nossos pais, talvez a de nossos avós tenham passado, mas com certeza não foi algo nem perto do que nós estamos vivendo. Tamanho é a globalização que tem o mundo hoje e esse vírus, a rapidez da disseminação e a forma como se espalhou pelos 4 cantos do mundo, todos os continentes, e o impacto que ele trouxe na economia, não só na saúde pública, né, com a quantidade de mortos, com o pânico geral, psicológico que gera na população, mas o caos econômico, né? Um caos econômico, sem dúvida, sem precedentes. Talvez só a quebra da Bolsa de Nova York em 1929 tenha trazido uma consequência que possa se comparar com o desastre econômico que essa pandemia trouxe para o mundo, né? Para o país e para o Piauí, que já é um estado bastante pobre. Eu falava com o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, semana passada, e ele me dizia que 80% da arrecadação de ICMS foi comprometida no estado. O ICMS é o imposto mais importante para arrecadar fundos para o estado. Imagina no estado do Piauí, que depende tanto do repasse da União e das suas receitas tributárias para investimentos, para salário de servidores, inclusive de saúde, e para tocar a máquina e não ter esses recursos. Então, indiscutivelmente, nós temos essa ansiedade do setor produtivo nas cidades, a pressão sobre os governantes, que, ao mesmo tempo, têm a responsabilidade de fornecer à população estrutura de saúde suficiente para contemplar aqueles que procuram a rede hospitalar. Então, fica esse choque de interesses, de valores, os dois extremamente legítimos. É legítimo a situação do prefeito de Teresina em se ver desesperado ao ver que chega a quase 100% a lotação dos hospitais privados e públicos de Teresina, e a demanda vem aumentando, e ele vê a população abrindo as lojas, circulando na rua, e vai sobrar para o governante, sem dúvida nenhuma. Mas é legítimo também aquele empresário, o cidadão que tem seu comércio, tem sua empresa, e que, infelizmente, tem que pagar seus boletos, tem que pagar sua folha de empregados, e não tem como fazer senão demitir seus empregados e ter todo esse conflito. Então, é uma crise realmente que nós temos que buscar o equilíbrio. Um equilíbrio, e só quem pode dar esse equilíbrio é o Estado, né? É o governo. Não há como a gente sair, inventar outra forma. Na hora do aperto, quem socorre é a poupança pública mesmo, são as reservas que o Estado tem, algum planejamento, como esse auxílio emergencial, como uma legislação tributária que vá socorrer as empresas pós-pandemia, mitigar o pagamento de tributos, alguma coisa, abrir linha de crédito com juros totalmente subsidiados, mas, infelizmente, vai sobrar para o poder público, para nós, cidadãos, diante de uma crise, como foi em 29, como é em qualquer crise que ocorra na esfera econômica. Lá, não temos indústria. Está falhando. Melhorou? Melhorou. Falhando, eu acho que é a oscilação da internet, Ziza. Mas eu dizia que aqui em Picos é uma cidade tipicamente comercial, e o comércio fechado, quase 120 dias,
comércio fechado há mais de 100 dias, realmente pesa, né? Pesa em vários sentidos. Não só para o comerciante, mas para o funcionário. Muitas pessoas demitidas aqui na cidade de Picos. Eu concordo contigo. Acho que o poder público tem que chegar junto, né? Com esse auxílio emergencial, né, do governo federal. Eu já sugeri aqui que acho que as prefeituras maiores, Teresina, Picos, Parnaíba, poderia, de certa forma, ver algum auxílio também, alguma bolsa, né? Uma bolsa para socorrer os piauienses. Eu imagino aqui, Ziza, já falei isso aqui em outras conversas, os mototáxis. Né? Tem perto de 1.000 mototaxistas, mais de 500 legalizados, credenciados na secretaria, e outros, infelizmente, não conseguem se credenciar. Estão todos parados, né? Há praticamente 4 meses estão parados, e aí sem ter o que comer, sem ter o que levar para casa, uma situação muito complicada. Mas vamos torcer que o poder público tenha ações realmente, como você falou, ações efetivas. Né? E eu queria lhe perguntar, deputado, você é atualmente deputado na Assembleia, como estão os debates aí? Eu acompanho sempre, né, de forma virtual, de forma remota, mas eu vejo que vocês estão trabalhando. O que é que a Assembleia tem feito nesse sentido? O que é que o nobre deputado destaca aí do trabalho da Assembleia do Piauí no combate aí ao coronavírus? Bom, a Assembleia, ela, desde que foi decretada a calamidade, ela se adaptou, como vários setores, né? Acho que todo mundo se adaptou, né? A iniciativa privada, quem trabalha, quem já trabalhava em casa, já assim, não teve grande impacto, mas diversos setores da sociedade tiveram que se adaptar. E as casas legislativas, o Senado Federal, a Câmara e as assembleias, elas também tiveram que trabalhar a sua TI, seu setor de tecnologia, para disponibilizar que as sessões, tanto das comissões temáticas como do plenário, desse uma resposta à sociedade. A gente não podia parar um poder legislativo, que é um poder do Estado, né, dentro da federação, União, Estados, Municípios, o judiciário, tanto o judiciário como o legislativo e o executivo não podem parar, né? Ainda mais dentro de uma crise dessa. Então, foi desenvolvido realmente um serviço virtual bastante eficiente, a Assembleia tem produzido bastante, as reuniões, inclusive, por incrível que pareça, de forma virtual, elas se tornaram muito mais efetivas, com a participação muito maior de parlamentares, quer dizer, um quórum muito maior do que quando as sessões eram presenciais. Então, do ponto de vista de efetividade, né, de trabalho, a Assembleia continuou e talvez até melhorou a sua resposta à elaboração de leis, à fiscalização, o trabalho das suas competências. Né? Mas dentro da questão da pandemia, a Assembleia voltou com vários projetos. Todos os deputados apresentaram, basicamente, projetos relacionados à pandemia. Pelo menos os primeiros 2 meses foram só discussões e votação de projetos relacionados à pandemia. Então, a essa pandemia. Então, a Assembleia aprovou a política estadual de operações de emergência e do plano de contingência, que foi um projeto meu. Proibição de corte de água e de luz, essa aí a própria ANEEL, né, e a Anatel fizeram resoluções já proibindo, mas é lei também no estado do Piauí, projeto do deputado Henrique Pires. A questão do acesso à alimentação escolar, a merenda escolar dos alunos que não têm aula presenciais nas escolas públicas, também um projeto da deputada Flora Isabel. O Fundo Emergencial de Saúde foi votado para essa pandemia, projeto da deputada Tereza Brito. A redução das mensalidades escolares foi votado, falta o governador sancionar em até 30%, a exemplo de vários outros estados da federação. E o projeto de fake news também, que foi um projeto meu,
estipulando a penalidade administrativa àqueles que, de alguma forma, compartilham, produzem, né, e transmitam informações sabidamente inverídicas com o intuito de prejudicar a coletividade em tema relacionado à pandemia do coronavírus, né? Então, basicamente, são esses, mas foram vários outros projetos que a Assembleia teve a oportunidade de discutir e votar, a exemplo de todos os estados da federação, e as casas legislativas municipais também trabalharam bastante dentro das suas respectivas competências de alguma forma para tentar apaziguar, né, essa questão esse problema de saúde pública que a gente está vivendo. Não ficou inerte, né? Não ficou inerte nesse momento. Eu vi até o presidente Temício celebrando um acordo com a Prefeitura de Teresina, né, em relação à TV Assembleia também. Acho que é importante medida, né? E até a gente fica sonhando, se o governo do Estado, por exemplo, e Pix tem uma TV pública, né, a TV Pix, filiada aí à Fundação Antares, que ela poderia também, nos moldes do que a Assembleia fez, a TV Assembleia fez, transmitir aulas online, né, aulas virtuais, e que a TV, quem não tiver acesso à internet, e que acompanhe pela TV, né, pela TV Pix, né? Seria uma ideia maravilhosa para Pix, para outras cidades aqui também da região que pegam o sinal da nossa TV. Seria uma ideia muito boa, né? Fica esse pedido aí para o novo deputado, se puder fazer esse requerimento, essa solicitação. A população agradece, que infelizmente Pix ainda não começou a ter aulas remotas, né? Na rede pública são poucas as cidades, né, Ziza? Acho que Teresina está começando a se organizar agora. E aí eu acho que o caminho é esse, né? Porque até agosto, até setembro, não tem condição de termos aulas presenciais, né? Qual a sua opinião, Ziza? As escolas? Eu acho que... Tem praticamente um ano perdido. Qual a sua opinião em relação a isso? Eu acho que praticamente é um ano perdido. Eu não sei você, Cláudio, você também deve ter filho pequeno como eu já vi que você tem. Essas aulas remotas são aulas que não têm a mesma produtividade de uma aula presencial. Você vê que é complicado. Esse ano foi um ano bastante difícil para as escolas. Eu estava vendo que São Paulo tem uma programação de retorno a partir de setembro, né, das aulas presenciais. Mas hoje eu vi um ato do Ministério da Educação dizendo que as aulas no ensino superior elas podem ser virtuais até o final do ano. Não tem mais aula presencial na universidade pública mais. Eu vi hoje esse ato. Não sei se foi do Ministério da Educação, possivelmente. Então, eu não tenho dúvida que do ponto de vista de educação, esse ano você pode esquecer. Esse ano é um ano perdido. Apesar desse vírus ser muito pouco contagioso para crianças, né? Mas a criança ela é um vetor do vírus. Ela está assintomática, mas acaba indo para a casa da avó, vindo para dentro de casa, lógico, com pai e mãe, alguém com problema de uma diabetes, de uma pressão alta, vai acabar que muitos não vão querer mandar seus filhos, mesmo que retorne, não vão querer mandar seus filhos para uma aula presencial. Então, enquanto não surgir essa vacina, que eu acho que deve surgir até o final do ano, eu tenho quase certeza que nenhuma política de retorno a aulas presenciais, do ponto de vista da educação no país hoje, é muito difícil retornar. Muito difícil. Deputado, a gente propôs aqui aos nossos internautas debater aqui também esse assunto das fake news. Você colocou aí que apresentou esse projeto de lei, foi aprovado na Assembleia, sancionado pelo governador, né, se eu não me engano. Não, o governador já sancionou. Não, para mim é novidade, se ele sancionou ainda. Eu não estou sabendo, não. Você já não sancionou ainda, né? Deve estar em análise lá na Palácio, né? Eu vi alguma matéria nesse sentido, né? Mas foi aprovado, né? Já no parlamento, né? E eu vejo, Ziza, que essa questão das fake news é uma grande tristeza, né? Uma das mazelas aí que esse mundo virtual nos trouxe, né?
Você vê que desde 2014, 2015, quando o acesso à internet, né, digamos assim, democratizou em larga escala, né, os smartphones principalmente, a gente vê o número de denúncias nesse sentido aumentando, né? Inclusive do ponto de vista eleitoral, né? Quantas fake news foram produzidas nas eleições de 2018, né? É uma grande tristeza, né? Fake news aí que envolve a economia, que envolve o mundo dos esportes, a política, como eu falei, e aí agora, infelizmente, até na questão da saúde, a questão de uma doença dessa, uma pandemia dessa, tem pessoas ainda brincando, tem pessoas ainda... Antigamente eram os trotes por telefone, né? Ligava para o corpo de bombeiros, ligava para a polícia. Hoje em dia, compartilhando e produzindo fake news, né? Mentiras contra alguém. Se eu não me engano, o senador Ciro, né, o senador do Piauí Ciro, ele tem um projeto desse lá do Senado, né? Criminalizar as fake news, tornar as fake news um tipo penal, ou seja, inserir o crime de fake news no nosso Código Penal. Acredito que ainda está em discussão lá no Senado, mas é uma proposta já bastante avançada, há 2, 3 anos. E aí essa medida sua é uma medida administrativa, né? Dentro pela seara administrativa, gera multa, né? Gera multa para o infrator. Mas eu queria, Ziza, que você colocasse aí, inclusive a experiência jurídica, como procurador, como advogado, como você vê essa questão das fake news, né? Cada vez mais, infelizmente, se tornaram aí uma rotina, né, em nossa vida. Pois é, Glauber, realmente é uma questão muito preocupante do mundo de hoje, né? Veio em decorrência do volume de informações que hoje a gente passa, né? Não é mais só conversar por telefone. Hoje nós temos uma variedade tecnológica de transmissão de dados que nos torna a comunicação extremamente célere, rápida. Você vê que um vídeo, uma mensagem, um meme que você transmite aqui, feita em picos, ela pode, em questão de horas, rodar o mundo todinho e voltar, né? E viralizar, como é chamado, né? De forma muito rápida e eficiente, como se fosse um vírus. É questão de segundo. Não sei se vocês se lembram, eu estava assistindo um jogo no Mané Garrincha com um filho meu, Vasco e Flamengo, que viralizou uma imagem dele comemorando um pênalti que o Vasco bateu o atacante do Vasco bateu um pênalti e a bola não entrou, o goleiro do Flamengo defendeu e ele vibrou e viralizou no país todo, e eu apareço. É o filho meu vibrando um suposto gol que não ocorreu. Isso aí viralizou no Twitter, em todas as redes, várias pessoas. Não sei se você lembra disso. Todo mundo mandava para mim isso. Rapaz, eu recebi do exterior, eu recebi esse meme, né? Desse vídeo. Mas é só para exemplificar o perigo quando não é uma brincadeira e quando você faz no intuito de prejudicar outra pessoa ou ferindo sua honra perante a sociedade, ou mesmo com o intuito de desinformar para prejudicar a coletividade, como no caso de uma doença tão séria dessa, e você coloca com má fé informações inverídicas de supostos medicamentos que curam e que, na verdade, não existem. Um milhão de coisas que a gente vê o que acontece e que acaba levando as pessoas a erro e, às vezes, até a morte quando se trata de uma questão da pandemia. Mas as fake news mesmo, elas se tornaram foco de interesse, como você bem falou aí, Glauber, foi na questão eleitoral. Porque nas eleições, o Toffoli, inclusive, quando era presidente do TSE, ele bateu muito nessa questão da velocidade de informação falsa que circulava sobre candidatos, né, partidos nas eleições, e que não dava tempo para a Justiça Eleitoral apurar com a celeridade que a notícia faz, né? O estrago, quando vai apurar e ver que é uma mentira, o estrago já está feito na imagem, o que é muito caro no processo eleitoral, que é a imagem
de um candidato, que tem que passar toda aquela credibilidade para o eleitor, em questões de segundos, você pode destruir com uma mentira, com várias mentiras feitas de forma elaboradas, né? E isso é o que a gente enxerga, vê realmente. Essa é a preocupação que surgiu inicial, foi com relação ao foco, além de ter várias pessoas que já eram difamadas, injuriadas, caluniadas por fake news, geralmente pessoas públicas, e que procuravam os meios legais para identificar a pessoa e processar, né? Mas hoje, com a velocidade de transmissão, quantos grupos e pessoas recebem essas e compartilham também? Quantos sujeitos ativos de um crime, de um potencial crime, não está acontecendo com uma mentira dessa, prejudicando a pessoa e, às vezes, milhares de pessoas? Então, isso é que fez com que o Congresso Nacional... Pois não, Cláudio? Desse ponto de vista eleitoral, eu vejo que todos os pré-candidatos, praticamente hoje quase todos os partidos, eles têm os seus comitês, têm seus escritórios, né? E que, às vezes, quando é para produzir coisa boa, escritório de mídia, de marketing, tudo bem. Mas ao passo que vai produzir conteúdo negativo contra o outro candidato, contra o opositor, ao meu ver, né, como dizia aqui agora há pouco, o professor Davidson Chagas, um grande professor aqui de Minas, né, professor de história, um historiador, isso é uma milícia digital. É você orquestrar ali um grupo de pessoas, hackers, e formador de opinião, escritório de robôs, né, para disseminar negativo contra alguém, né? Isso é muito perigoso, né, Ziza? Extremamente perigoso. E isso é um posicionamento da justiça eleitoral, né? Isso é um limite. As eleições, inclusive, desse ano. E a justiça eleitoral vai fazer nesse ano de 2020 para frear isso, né? Para tentar minimizar isso. Né? Exatamente. Por isso é que é um limite que a legislação tem que definir, né? Até que ponto a gente vai a nossa liberdade de expressão, de manifestação, né? Para que a gente também não tolha a liberdade dos veículos de informação, da imprensa, da liberdade de opinião das pessoas. É natural que a gente tenha liberdade para opinar. Agora, não mentir descaradamente para prejudicar, né? No intuito, na má fé de transmitir a notícia falsa para prejudicar, né? Prejudicialmente, distorcida, sabidamente incorreta. Essa é que tem que ser tipificada. Por isso que o Congresso Nacional está trabalhando uma legislação que puna como crime as fake news. Hoje, você pode enquadrar alguns estados, eu já vi algumas decisões enquadrando como uma como é que a gente chama? Uma contravenção penal, né? Que é aquela de transmitir, com o intuito de prejudicar, anunciar catástrofe. Tem um tipo que dá até 6 meses de detenção para uma pequena contravenção penal, mas não é uma tipificação correta e nem detalhada de como deve ser esse marco desse limite de liberdade de expressão que a gente tem que legislar para conter esse tipo de fake news. O Senado ia votar agora essa matéria. Está madura para votar. E foi recolhido porque tem milhares de emendas, né? Não se chegou a um consenso ainda de vários pontos dessa lei. Mas essa lei será votada esse ano ainda, né? Será votada esse ano. E a legislação que eu fiz aqui no Estado, ela contempla unicamente a questão da pandemia do coronavírus. Ela não é uma lei genérica sobre fake news, não é penalidade administrativa genérica. Essa eu já estou estudando para apresentar, mas só depois que o Congresso Nacional votar a lei geral mesmo, para a gente não sobrepor a lei federal, para a gente fazer algo que contemple a lei federal, que suplemente a lei federal no âmbito do Estado. Por isso eu vou aguardar a legislação federal que está sendo votada no Congresso. E a nossa lei aqui, ela não só o Estado do Piauí, mas hoje, quando eu fiz a lei, já eram os 5 estados que já estavam apresentando. Hoje são 23 estados
que já apresentaram uma norma, uma legislação já aprovada nas suas respectivas casas legislativas, uma legislação que proíbe a fake news na pandemia do coronavírus, né? Punindo com uma penalidade administrativa a ser apurada ou pelo Ministério Público mesmo, após denúncia, ou pelo próprio órgão estatal responsável para... aqui no Piauí nós temos uma delegacia de crimes de informática, né, para crimes virtuais. Vários estados criaram esse tipo de delegacia para ilícitos. No caso nosso, não seria um crime, né, seria uma infração administrativa. Desde daquele problema que teve no roubo do celular, furto do celular daquela atriz global, que eu não me recordo o nome, a lei ficou com o nome dela até, Carolina Dickmann. A lei até ficou com o nome dela. E foi que tipificou esse tipo de exposição da intimidade das pessoas com o intuito de prejudicar, de denegrir a imagem e tal. Então, vários estados criaram delegacias operacionalizadas para esse tipo de delito. E aqui nós temos uma no Piauí criada também, no âmbito da Secretaria de Segurança, que pode dar o suporte para apurar essas infrações administrativas. Nossa lei também, ele exclui algumas, traz a exclusão, algumas exceções, né? Como eu disse, a publicação de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social por jornalistas devidamente registrados nos termos do decreto federal que regulamenta a profissão e da Constituição Federal, ela é uma exceção a essa penalidade, porque o jornalista ele está sujeito aos seus próprios limites de responsabilidade. Você tem outra forma de apurar a questão jornalística, né? Ele tem o dever de informar. Se ele distorce a realidade, ele responde de outra forma. Do mesmo modo, aquela publicação com evidente ou previamente informado cunho humorístico, né? A gente vê memes que a gente recebe em grupos que claramente a gente sabe que é uma brincadeira, que não é verdade. Você pegar o sensacionalista, ele cria informações que não é fake news, o intuito não é... Você pega o sensacionalista, né? aquele blog e vários outros, você vê claramente que o intuito é humorístico. Então, ele é uma exceção também à punição. E a nossa legislação, nosso projeto que foi aprovado, ele traz também umas qualificadoras, que é a aplicação em dobro, né, da multa, que hoje está em 1.000 UFI, né, foi aprovado em 1.000 UFI, unidade fiscal de referência do Estado do Piauí, ela é aplicada em dobro quando o agente propagador for servidor público e em quádruplo, 4 vezes a mais, né, 4 vezes o valor, se o servidor empregar recursos físicos, infraestrutura ou rede de conexão do órgão em que trabalha, do órgão público. Então, tem essas qualificadoras na nossa legislação e está para o governador fazer a sanção, a exemplo de 23 estados da federação, para a gente poder operacionalizar, né? Tornar efetiva essa norma. E no futuro, após o Congresso Nacional voltar à criminalização de forma ampla e genérica das notícias falsas, trouxer esse marco legal nacional, a gente apresente essa proposta no âmbito dos estados também, para regulamentar também de forma administrativa essa infração. Glauber. Eu quero te parabenizar pela iniciativa, Zizé. É uma lei, pelo que a gente vê aí, os comentários positivos, né, na própria imprensa. Pelo que você explanou aí, tem muito a contribuir com o Piauí, né, nesse momento de crise, né, nesse momento de crise econômica, crise sanitária, que é o enfrentamento ao coronavírus. Ziza, só para fechar aqui essa questão das fake news, eu vejo assim, muita gente, até na área jurídica, criticando
essas iniciativas de lei, colocando como medidas inócuas, porque o propagador da fake news, às vezes, ele está ali com uma identidade anônima, né? Ele é um robô, ele é alguém que não apresenta a sua identidade. Então fica difícil você tipificar, você enquadrar, responsabilizar essa pessoa. Então, eu já vi algumas pessoas criticando assim, mas pelo que você apresenta aí, né, e a lei federal também, os projetos de leis federais também trazem isso, quem propaga também, quem propaga fake news, quem encaminha, né, quem compartilha ali no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, é passível também da penalidade. Não só quem cria, mas quem sai propagando aí, à torta e à direita, o famoso Ctrl-C, Ctrl-V, né? É passível também da penalidade. Mas é claro, é por isso é que a gente, quando recebe informações, mesmo que a gente concorde, ache bonito, eu acho massa quando colocam coisa falando mal do Bolsonaro. Mas eu não saio compartilhando qualquer coisa. É claro, porque do jeito que tem coisa falando bem ou mal de qualquer lado político, é preciso a gente avaliar o que é verdade e o que não é. Não é pegar, olhar, porque gostou, sair compartilhando. É tipo isso. Não é verdade, mas poderia ser. Comunicação mais tradicionais, ver se tem aquela reportagem, fazer a checagem, né? Exatamente. E às vezes é um link. É um link ali que você nem conhece e sai encaminhando. Aquilo ali pode gerar uma multa, pode gerar uma sanção para você. Né? Lógico, você compartilhou, você está cometendo infração. Você jogou para frente para pessoas que não tinham, talvez, conhecimento daquela notícia falsa. Então, é a divulgação, o compartilhamento, a divulgação, a elaboração, não é só você fazer. Compartilhar em si já está fazendo, já está dando já está tipificada a infração, né? De notícia ou informação sabidamente falsa, prejudicialmente incompleta, que altere, corrompa ou distorça a verdade em detrimento de pessoa física ou jurídica, que afete o interesse público relevante ou que vise a obtenção de vantagem de qualquer natureza. Então, são vários tipos menores relacionados à pandemia do Covid-19. Então, esse é o tipo da infração administrativa. É preciso ter muito cuidado, muita consciência. Eu quero aqui mandar um abraço aqui para muita gente amiga aqui, seus amigos, mas meus amigos também que estão aqui. Muito prestigiado aqui a sua rede social aqui, viu? Dar um abraço aqui no desembargador Telso, rapaz. Desembargador do TRE do DF, viu? É uma satisfação ter o Telso aqui, um advogado brilhante lá de Brasília, que foi indicado ao juiz do TRE do DF. Tá? Fazer essa surpresa para mim. Eu já ia fazer essa ponte com Brasília, Ziza. Eu sei da sua relação, você é procurador do Goiás, né, ali bem próximo a Brasília, conhece o mundo jurídico, acadêmico e político, né, lá de Brasília, nossa capital. Eu queria lhe consultar, queria lhe ouvir aí em relação a essa celeuma aí do adiamento das eleições. Né? Foi votado na Câmara, foi votado no Senado, né, semana passada, e parece que está tendo ali problema para ser votado na Câmara. Né? Como você está vendo, Ziza? As informações de Brasília aí, para os piauienses, para os picoenses, as pessoas que estão nos acompanhando. Coincidentemente, hoje eu pedi o socorro ao desembargador Telso aí, perguntando para ele o que é que ele achava do entendimento aí do TSE sobre outro aspecto, que não era bem esse. Mas, pelo que eu estou vendo, né, pelo que eu vejo há muito tempo o ministro Barroso, que é o presidente do TSE, falar nas entrevistas, e ele reunido com o Alcolumbre, o presidente da Câmara, o Maia, e o presidente do Senado, eles têm discutido há muito tempo a necessidade de adiamento das eleições. A princípio, essa era uma defesa do senador Ciro Nogueira, aqui do Piauí, e com a qual eu concordo, apesar de ser inconstitucional e jamais vai passar, era que as eleições fossem todas unificadas.
eram todas para 2022. Desse algum jeito, prorrogar mandato é inconstitucional, suprimir mandato é inconstitucional, isso aí jamais, mesmo passando, seria obstado lá no Supremo Tribunal Federal. Eu vi um comentário interessante das pessoas que são contra essa proposta, porque o medo é abrir precedente para 2022. Né? Chega lá em 22, o presidente da República, os próprios senadores, deputados, quererem também prorrogar mandatos. Não, né? mas aí... Já que prorrogou, prorrogou do prefeito, né? Mas não... quererem prorrogar mandatos também nas eleições gerais. Né? Então, gera insegurança jurídica. Não faria sentido, porque o motivo, o escopo dessa prorrogação é exatamente unificar as eleições. Nós fazermos uma única eleição de 4 em 4 anos. Essa seria a ideia. Ao invés de irmos de 2 em 2 anos às urnas, a população ia para escolher do vereador ao presidente da República. De 4 em 4 anos. Eu acho que essa seria o melhor dos mundos. Eu defendo essa tese. Não aguenta eleição a cada 2 anos no Brasil. Você imagina uma cidade pequena onde o prefeito ele administra um ano, já tem que conseguir votos ali para seus deputados, né? Terminada a eleição de deputado, já começa a eleição dele, né? Como seu sucessor. É uma tristeza. Então as pessoas vivem de eleição. Tanto que nós, piauienses, somos tarados por política, e no interior mais ainda, a gente chega, as rodas, as conversas, tudo gira em torno de política. Um estado, um país que tem eleição de 2 em 2 anos, tudo gira em torno de política, não sobra tempo para administrar nada. Tudo gira em torno de política. Então, isso é um mal da nossa democracia. Nós vamos ter que mudar, rever isso. Se não é agora, vai ter que ser feito mais na frente. Mas o certo é que não vai mudar. A eleição vai ocorrer e vai ser esse ano. Resta saber se vai ser prorrogado por alguns dias ou algum mês, né, de outubro para novembro, final de novembro, ou não, ou se vai permanecer o calendário normal das eleições da legislação atual. Isso é que está se discutindo. Porque o que eu vi hoje, que foi aprovado no Senado... Só um parêntese aí, a grande preocupação dos políticos do interior, dos servidores públicos, porque assim, uma coisa é adiar a eleição, outra coisa é saber se a Constituição vai ser cumprida com relação aos prazos, né, de desincompatibilização, né, de licença. Como é que isso vai acontecer na prática? Porque querem modificar a Constituição, mas mantendo o calendário eleitoral, né? Mantendo aqueles prazos, né, de 3 meses, 4 meses. Não, aí não tem sentido. Até mesmo porque a diplomação, tudo vai estar atropelado no calendário. Se a eleição do segundo turno vai ser depois da data que era para ser a diplomação. Então, deixa eu te dizer, só voltando, o Senado já aprovou a mudança para o adiamento, em comum acordo com o TSE e com o Senado Federal. Mas os partidos do Centrão, eu conversei com 2 parlamentares federais do Piauí, de partidos diferentes, e que são contra a mudança. O que está se encaminhando na Câmara é para manter as eleições para o calendário que já não adiar. Então, tudo pode acontecer. Não há consenso. E hoje eu ouvi uma entrevista do Rodrigo Maia falando que não vai botar em votação enquanto não tiver um consenso da proposta que eles vão aprovar. Então, possivelmente, essa semana, talvez não resolva esse imbróglio. Não resolva esse imbróglio. Essas eleições... Você pretende adiar para 2022 ou para permanecer em 5 de outubro? Qual é a proposta do Centrão, dos bastidores? É permanecer para outubro. O calendário atual. 5, 4 ou 5? 4 de outubro. 4 de outubro. A proposta... A maioria... O que é que eles alegam? Qual a justificativa? Não, por exemplo, o PP, o senador Ciro, pelo que eu entendi, a proposta era para unificar as eleições e prorrogar os mandatos a 2022, fazer uma única eleição geral.
Não vencida essa tese, eles defendem que seja mantido o calendário atual, para não ter problema de mudança de calendário de tudo, de convenções, já que não prorrogou os mandatos, que permaneça uma eleição do jeito que o calendário diz. E eu vi um voto curioso do senador Marcelo Castro no Senado, que ele propôs uma emenda que não foi aprovada no texto, de que exclusivamente nestas eleições de 2020 elas seriam facultativas. Não seria uma eleição, o voto não seria, perdão, a eleição facultativa não. O voto nessas eleições seria facultativo, não seria obrigatório, apenas para essas eleições. Em 2022, tendo em vista a questão da pandemia, não aglomerar, não, por causa desta exceção sanitária, ele apresentou essa emenda de tornar o voto nestas eleições facultativo, mas essa emenda não foi aprovada. É possível, né? já que o voto facultativo, o voto obrigatório não é uma cláusula pétrea, né? Só são cláusulas pétreas: voto direto, secreto, universal e periódico. Né? Exato. Aqueles 4 da regra lá das cláusulas pétreas, né? do núcleo intangível da Constituição. Essa proposta do senador Marcelo, é juridicamente possível, né? Vai depender dos congressistas, né? Que, ao meu ver, também é uma situação bem compreensível, né? Quantos idosos, né? Pessoas com mais de 60 anos, exatamente, que estão receosas de sair de casa, né? A proposta mas até para isso eu vi o Barroso na Roda Viva falando que o TSE vai criar vai organizar o dia da eleição, talvez fazendo até em 2 dias, não só um, fazendo até em 2 dias, e também organizar por faixa etária, por horário. Pela primeira vez vai ter uma resolução nesse sentido, né? Talvez isso também venha a contribuir, né, para não ter problema por causa da pandemia, né, do coronavírus. Então é isso, meu amigo. E agora, nessa semana, você acha que nessa semana, a Câmara dos Deputados vota essa matéria? Era para votar essa semana? Eu vi o Maia dizendo que se não tiver consenso, ele não coloca essa semana. Eu vi uma entrevista dele hoje, mas é para votar o mais rápido possível, é preciso uma definição. Inclusive para que o TSE reformule suas resoluções e mudando o calendário o mais rápido possível, né? O Congresso tem que entregar à sociedade urgente essa demanda aí do prazo das eleições, da data das eleições. Essa questão realmente que está deixando a população ansiosa no interior, né? No Estado. Ótimos esclarecimentos aí, Cícero, sobre as fake news, o trabalho de vocês aí na Assembleia Legislativa, dos deputados, também agora esses informes aí eleitorais, né, que estão deixando aí os políticos e a sociedade toda bastante atenta para essas discussões em Brasília. E eu queria aqui, Cícero, a gente já vai caminhando aqui para o final do nosso debate, muitas pessoas participando, mas o Instagram limita aqui a 60 minutos. Né? Estamos aí a pouco mais de 10 minutos aí do final. E eu queria trazer para a questão político-partidária, Cícero. Você atualmente filiado ao PT, né, Partido dos Trabalhadores, mas mantém uma boa relação aí com diversas forças do Piauí. Como você está vendo, Cícero, embora essa pandemia, embora com essas dificuldades, mas como você está vendo as eleições municipais, né, principalmente os municípios, e o colega representa, né, Simplício Mendes, a sua terra, né, São Miguel do Tapuí, como você está vendo aí as eleições municipais, qual a sensação do piauiense, né, do olhar do deputado Cícero para 2020? Mas eu acho que essas eleições esse ano vão ser bem diferentes, né? Essa pandemia ela mudou tudo, é uma nova forma de vida que a gente está se adaptando. E essas eleições vão ser completamente sui generis, né? A forma de abordar o eleitor, não há mais
quem é que vai de casa em casa cumprimentar, falar? A forma de cumprimento é diferente. Então, vai ser uma eleição sem atos públicos de aglomeração. Vai ser... tudo vai mudar, né? Certamente, essas eleições, de certa forma, essas eleições vão favorecer, essa pandemia vai favorecer aos candidatos que estão indo para a reeleição. Talvez, né? Porque fica difícil da oposição fazer o corpo a corpo. Talvez eu esteja errado, isso é uma opinião minha. Talvez até por isso que o Centrão queira manter a data aí das eleições, porque são partidos que têm mais prefeitos, têm mais liderança, mas realmente quem está na oposição tem uma dificuldade bastante grande de ser mais conhecido, né, pela população, tendo em vista essa pandemia, é indiscutível. Por outro lado, vai favorecer muito a campanha tecnológica, a campanha virtual, né? O Facebook, o Instagram, o Twitter, o WhatsApp, as redes sociais, que já vinha um crescente. Das coisas boas, né? Das coisas boas que essa pandemia trouxe foi essa democratização ainda mais, né, das redes sociais. Que já vinha num crescente, né? Essa questão de ser conhecido pelas redes sociais, de todo mundo trabalhar as suas redes sociais, as pessoas públicas. Eu acho que essa eleição vai favorecer muito isso, quem usar bastante dessas redes sociais. Eu queria aproveitar também para perguntar a você como é que está a sua caminhada aí em Picos. Eu sei que você é pré-candidato a prefeito pelo nosso glorioso Partido Trabalhista Brasileiro, PDT. Você está no PDT, né? PDT. Claro, eu fui um dos que lhe trouxe para o PDT, né? Um dos que lhe trouxe para o PDT. Eu fico feliz que você, uma liderança jovem, inteligente, aguerrida, foi um excelente secretário do Meio Ambiente do município de Picos. Fizemos um trabalho, uma dobradinha muito boa aí em Picos. Eu acho que Picos só tem a ganhar com suas ideias, com suas propostas aí, e você entrar nesse debate, viu, Glauber? Fiquei feliz em saber que você está nessa luta aí, como advogado, como militante da advocacia, como militante da causa ambiental, e um jovem que de Picos conhece a cidade, uma jovem liderança, professor. Tive uma satisfação em ser seu amigo e lhe conhecer enquanto secretário do Meio Ambiente, poder trabalhar conjuntamente com você. Eu acho que quem poderia finalizar essa live aqui era você, com suas ideias, com suas propostas aí para a nossa população aí de Picos, né? Eu agradeço aí as suas referências, a minha pessoa, de fato. Eu que me sinto orgulhoso, honrado, né, com a nossa amizade. Ele conheci lá na Secretaria de Meio Ambiente do Estado, né? Eu andava muito lá em busca de projetos, de ideias. Eu lembro, a primeira vez que eu estive lá em 2015, se eu não me engano, logo que o colega assumiu lá, pedindo ajuda aqui para a Expo Picos, né, para a Expo Picos Ambiental, que era um projeto muito, muito grande, muito ousado, e o amigo não tutubiou. O amigo aprovou o projeto, embora com as limitações do Estado, mas investiu, ajudou e tornou a Expo Picos, nas 2 edições, um grande evento ambiental de Picos. Nos apoiou no projeto do Rio Guariba, dos passeios ciclísticos, né? na arborização da cidade, né? A SEMAR doou várias árvores aqui para Picos. Agradeço muito aquela parceria, Cícero, e as suas palavras, né? Inclusive, você lembrou bem, foi você que me indicou, né, para essa turma boa do Piauí, que está reestruturando o PDT. Eu lembro de sua trajetória no PDT, seu pai, né, o deputado Cisa Carvalho. Eu era criança, mas sempre fui apaixonado por política. Eu lembro o secretário de Educação, o Piraci Carvalho, inaugurando aqui o auditório da nona GRE, a nona Gerência de Educação de Picos. Infelizmente, deixaram abandonado, estava um prédio abandonado aqui, mas o secretário
O Biraci Carvalho já defendia o trabalhismo, já defendia, na época, o PDT, né? E aí são pessoas como você, como seu pai, como tantos outros, né, que carregam a bandeira do trabalhismo, do Brizola, né, e tantas pessoas boas que nós temos, o Ciro Gomes, né, nosso presidenciado Ciro Gomes. Nós estamos nessa, né? Nossa participação em PIX será sim efetiva, né? Embora com todas as dificuldades. Você falava aí, eu lembrava, né? Nós que somos de oposição, fica mais difícil, a gente está andando, a gente está visitando as comunidades, porque tem todo o isolamento social e nós não estamos no poder, nós estamos na gestão. Então, quem está na gestão do Estado, na gestão do município, tem mais facilidade, tem mais aberturas, tem os servidores ali que estão no dia a dia, tem os vereadores, né? Mas nós não vamos esmorecer por conta disso. Nós vamos manter o nosso nome como pré-candidato a prefeito, esperar que o PDT nos ajude a afirmar essa candidatura aqui, a candidatura que não é só de Glauber, é a candidatura de 23 candidatos que nós vamos lançar, viu, Ziza? E com a mudança que teve na legislação eleitoral, isso nos facilita atingir os 2.800 votos, eleger o vereador, ou mesmo não atingindo, tirando ali 2.400, 2.500 votos, na nossa chapa de vereadores, que é perfeitamente possível isso acontecer, a gente ainda concorrer a uma sobra. Né? Ou seja, é uma mudança boa, que pouca gente está enxergando isso, já estão enxergando, já estão querendo cooptar aí os pré-candidatos do PDT, porque é um risco iminente, é um bom risco o PDT eleger um vereador aqui nas eleições de 2020. Para a gente ir forte para 2022, estruturar o partido aqui na região, no Estado, né, e com as forças progressistas, né, com você, nosso amigo Chico Leitor, doutor Pedrosa, né, tantas pessoas boas que estão levantando o PDT mais uma vez no Estado do Piauí. Então é isso, companheiro Ziza. Nós vamos defender o meio ambiente, defender a moralidade administrativa, defender as boas bandeiras aqui para a cidade de Picos. E eu me orgulho muito de ter uma pessoa como você torcendo, entusiasta desse projeto aqui em nossa cidade. Eu vejo muito o seu carinho, a sua atenção lá com o Pompilinho, né? São Miguel do Tapur, né? É uma grande liderança, né? E eu sonho que o Ziza Carvalho também venha a Picos, nos ajude, né? E possa levantar a bandeira do trabalhismo. Me chame para as convenções. Das forças progressistas. Né? Me chame para as convenções aí, dar um pulo aí, viu? Convidar, vamos convidar sim. Se o Rafael não brigar comigo aí, eu dou um pulo aí. Se Deus quiser, palanque democrático e um palanque sem ofensas, né? Sem agressões. Claro. Acho que Picos não cabe mais isso, né? Que já teve muitas eleições acirradas, baixaria. Nós não queremos isso, né? Aqui em Picos vai ter no palanque do PDT, no nosso palanque, só vão ter boas ideias, né? Nós temos grandes amigos, você tem ideia. Eu sou um amigo também do secretário Osmar Júnior, eu militei muito tempo no PCdoB, e nós não temos inimizades, né? Nós não temos parcerias. Você tem ideia, a turma do Gil Paraibano, os prefeitos Zé Nery, nos procuram, nos conversam, o empresário Araujinho também, que é candidato, esteve aqui comigo na semana passada, aqui no escritório, mas eu vejo que é o momento do PDT ter um candidato em Picos. É o momento da gente marcar território. Eu tenho 34 anos, eu acho que é o meu momento, o momento de ser candidato, ficar na história, elegermos um vereador aqui em nossa cidade, e 2022 vai chegar, 2026, né? 2024, enfim. Temos muitas eleições para frente aí, para defender Picos e para defender o Piauí, meu colega. Parabéns, Glauber. Eu fico satisfeito aí. Estou encaminhando aqui para o final, que eu estou vendo que vai dar a 1 hora aqui, o Instagram vai cair. Então, eu queria agradecer aqui o convite, viu, dessa live, realmente muito produtiva. A gente pode discutir assuntos bastante pertinentes aqui, não só fake news, como eleições, como pandemia, né, como democracia. Isso foi muito importante. Eu
estou sempre disposto a ter esse nível de discussão. Acho que você contribuiu muito aí, foi muito prestigiado. Eu vejo aqui muita gente aqui, muito